Pessoal, o risco de ruído, ele tem um destaque muito grande, porque a perda auditiva por ruído ocupacional é uma coisa que é muito frequente, tá? Principalmente em trabalhadores mais antigos. Na época, né, que eles adentraram as empresas, não tinha muita política de preservação, de cuidado com isso. Atualmente, as empresas têm uma preocupação enorme com isso, de proteger por conta da imensidão de processos que isso gerou, tá? Então, por isso esse destaque maior aí para o ruído, tá bom? Então, quando a gente fala de ruído, logo a gente pensa lá no protetor auricular, né? Então, que a gente utiliza como proteção, então sempre vai lembrar disso. Mas é importante a gente entender o que é o ruído, tá? E o porquê desse tipo de proteção, qual que é o tipo de proteção mais adequado, se tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer para se proteger. Então, o ruído é uma variação de pressão sonora, né? Então, forma de onda mecânica, propaga no meio elástico. Então, a definição de ruído é a mesma definição do som, propriamente dito, tá? Então, essas vibrações, elas vão alcançar aí, né, o ouvido, e aí, através da vibração da membrana, a transmissão pelos ossículos vai chegar na cóclea e vai ser transmitido de forma ao sistema nervoso central, entender o que é esse som, tá bom? Então, assim, não tem diferença física entre som e ruído. O que ocorre é que o ruído é uma forma subjetiva, por assim dizer, de se perceber um som que é desagradável, que é indesejado, tá? Então, uma coisa que é muito importante a gente ter noção e que vai auxiliar a gente a compreender depois como que é feito esse rastreamento aí, é entender o seguinte: o som ele vai se propagar, né, em forma de onda, e aí o que a gente tem que observar? A amplitude da onda que vai gerar a potência desse som, por assim dizer, que é medido, né, em decibéis, e a frequência que ela é emitida. Então, a frequência é a quantidade de ciclos por segundo dessa onda, tá? Por que isso é importante? Por exemplo, um trabalhador que fica muito próximo da fonte de ruído, então um motor, uma máquina, né? Ele pode ter uma amplitude próxima ali muito alta, uma potência muito alta de ruído, né? E conforme vai se distanciando, vai diminuindo essa potência. Então, a amplitude da onda, ela vai diminuir. A frequência se mantém, tá? O que a frequência vai ser importante é para determinar se vai ser um tom grave, um tom médio ou um tom agudo, tá? Então é isso que a frequência vai determinar e aonde vai ser captada essa frequência, tá bom? Aí dentro do ouvido a gente vai perceber isso, né? Na área da cóclea tem regiões que captam mais o som grave, tem regiões que captam mais o som agudo, ok? Na audiometria, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai ver exatamente isso, os tipos de som que são captados e a alteração que pode ocorrer. Aqui embaixo eu deixei um link, eu não coloquei aqui porque pode ser que ficasse pesado e não rodasse na hora. Depois entra no YouTube, tem lá nesse videozinho uma percepção da alteração que vai ocorrendo, né, a modificação dos tons de grave para agudo. Se você colocar lá, ele vai começar com 0 Hz, vai aumentando e, se não me engano, ele vai até 20.000 Hz. Aí você vai vendo como que vai ficando agudo, tá? Depois coloquem para vocês perceberem qual que é a diferença de um som, né, emitido a 250 e um de 8.000 Hz, tá? Teremos alguns tipos, né, de ruído. Então, o tipo que a gente vai ter ruídos contínuos, que são aqueles que têm uma variação, né, de intensidade muito pequena, então ele realmente é contínuo, como propriamente
o nome diz, tá? Então, é aquele ruído, principalmente que ocorre em máquinas, assim, como bomba de líquido, né? Motor elétrico, motor, por exemplo, de um gerador, compressor, ar-condicionado, ventilador, tá? Então, é mais ou menos aquele ruído contínuo que se mantém. Tem os ruídos flutuantes ou intermitentes, né? Esse tem as variações, tá? Então, um exemplo é o barulho, né? Por exemplo, o ruído emitido no trânsito, ou quando vai trabalhar com uma ferramenta que durante a operação dela vai ter um ruído alto, depois ela fica com um ruído contínuo. Então, essa variação aí, intermitente, né? Então, por exemplo, uma serra de mármore. O cara vai cortar o mármore, faz aquele barulhão na hora que está cortando. Na hora que ele tira o mármore, vai ter o ruído, mas um ruído mais baixo, tá? Então é um tipo de ruído intermitente. E o ruído de impacto, tá? O ruído de impacto, ele vai apresentar um altíssimo nível de ruído no intervalo pequeno, geralmente menor que 1 segundo, e depois ele tem um descanso, tá? Às vezes é um descanso pequeno também, mas ele não tem essa continuidade. Então, o maior exemplo que tem é o famoso bate-estaca, né? Quando a pessoa vai fazer a construção, vai fazer a fundação e tudo, né? Colocar as estacas, aquele martelo gigante, né? Que é o bate-estaca, ele vai fazer a elevação do aparelho e depois vai batendo isso. Então, cada vez que bate, ele vai produzir um ruído de impacto, depois ele silencia, faz elevação e assim sucessivamente, tá? Rebitadeira, prensas também, né? Então tem aquele disparo, né? E depois o som se reduz, tá? Então esses são os dois tipos. Um dos efeitos que pode ocorrer com relação ao ruído é a ruptura do tímpano, tá? Isso é mais comum no ruído de impacto, né? Então vai ter um deslocamento de ar, né? E por conta de movimentação mecânica mesmo, aumenta a pressão e aí pode ter a ruptura do tímpano, né? Por um ruído de impacto violento. Lembrar que, assim, mineradora como utiliza de explosivos para, né, conseguir quebrar as rochas, pode também produzir o ruído de impacto. Então, a pessoa que não está protegida ou está muito próximo do local da explosão, além de ter ferimentos, ele pode ter a ruptura do tímpano também, tá? E o outro efeito mais comum de ocorrer é a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, o pairo, né? Antes o pessoal chamava de pair, agora é pairo, tá? Acrescentaram o ocupacional aí, que geralmente tem algumas características que a gente vai ver, é mais pelo ruído contínuo, tá? Então, é importante aqui a gente destacar a pairo e lembrar um pouco da anatomia do ouvido, tá? A perda auditiva ela pode se dar, né, de duas formas aí, né? A gente pode ter por forma condutiva, que vai ser mais a parte mecânica, por assim dizer, né, de chegada do som até a captação no tímpano. E tem a parte neurológica, tá? Então, se a gente destacar aqui na parte, né, de perda auditiva condutiva, alguns exemplos do que pode ocorrer. A presença de um excesso de cera no ouvido, formando, por exemplo, uma rolha de cera, impedindo, né, a transmissão do som até o tímpano. Processo inflamatório infeccioso, né, uma otite externa, pode ocorrer aqui um processo inflamatório obstruindo mesmo o ouvido, ok? Perfuração do tímpano, né? A perfuração é como se fosse um alto-falante furado, né? Ele não vai conseguir aí emitir o som adequadamente, tá? Então esse rompimento aqui não vai conseguir transmitir adequadamente o som que está chegando para que tenha a percepção do cérebro desse tipo de som, tá? Então a ruptura do tímpano também é um mecanismo de perda auditiva condutiva.
E processo inflamatório no ouvido médio também, né? Tendo processo inflamatório aqui, ele não vai conseguir transmitir adequadamente o som que chega para a cóclea, ok? Já a parte neurológica, né, de perdas auditivas, que a gente chama de perda auditiva neurosensorial, a gente vai ficar mais atento aqui ao caracol, a cóclea, tá? E ao nervo, né, vestíbulo coclear, tá bom? Então, aqui tem um resumindo das coisas que podem gerar aí perda auditiva neurosensorial e a gente vai destrinchar elas. Então, está destacado o ruído aqui, por isso, mas traumatismo, infecções, medicamentos, algumas substâncias químicas, algumas doenças, neoplasia também podem causar, que seriam perdas auditivas neurosensorial não ocupacional, ok? Lembrar que as perdas auditivas condutivas, elas são, na maioria das vezes, reversivas. Então, por exemplo, uma lavagem do ouvido para retirar o cerume, o uso de antibiótico anti-inflamatório para corrigir a infecção, né? O processo de cicatrização do tímpano, às vezes de forma espontânea ou correção cirúrgica, né? A mesma coisa da inflamação do ouvido médio também pode ser tratada. Agora, a parte neurosensorial é de difícil tratamento, às vezes ela realmente não tem como se tratar, tá? Então, por isso a importância grande aí da perda auditiva pelo ruído. Ela é irreversível, tá? Então, alguma das causas aqui que a gente vai ter de neurosensorial, então o ruído que a gente está estudando, então a presença do ruído excessivo acima dos limites de tolerância, o traumatismo, né? Por exemplo, um TCE, um motoboy que caiu, bateu a cabeça, teve uma lesão neurológica, né? Atingindo aí o oitavo par, né? O vestíbulo coclear, infecções, então otites de repetição, principalmente na infância, podem desencadear aí problemas que ficam como sequela e levando à perda auditiva. A infecção da mãe também pode gerar, tá? De forma congênita. Ou seja, durante a gestação, se a mãe daquele funcionário teve rubéola, sarampo, citomegalovírus, ela pode ter essa consequência aí do neném nascer com um problema auditivo, tá? A rubéola é a mais característica dessas, tá? Então, a mãe que tem rubéola durante a gestação, a criança pode nascer com perda auditiva, tá? Medicamentos e drogas, a gente vai destacar principalmente medicamentos ototóxicos, né? É lógico que vai depender muito do tempo que foi usado, a dose, né? Mas alguns exemplos que a gente tem. A cisplatina, que é usada na quimioterapia, pode desencadear a perda auditiva em 50% a 60%. Os antibióticos aminoglicosídeos usados de forma continuada pode causar também, né? Pessoal que adora tomar uma azitromicina aí direto, tá bom? Diurético, furosemida, pode causar também no uso continuado por muito tempo. O próprio AS tem chance também. É lógico que tudo depende da sensibilidade do organismo, né? E predisposição a desenvolver também, tá? Mas existe essa possibilidade. Tem até algumas pessoas que são com uso de beta-bloqueador também pode desencadear, tá? Substâncias químicas, principalmente solventes, né, aromáticos como xileno, tolueno, o chumbo, tá? Então, pessoas que trabalham, às vezes, expostas a esse tipo de solvente, né, pode desencadear também um tipo de perda auditiva neurosensorial, pela toxicidade do solvente, tá? Algumas doenças como a hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, dislipidemia, algumas doenças reumáticas podem também levar à perda auditiva. É lógico que é uma coisa gradual, né? Não é uma coisa repentina e é uma possibilidade, não é que é regra não, tá? Mas existe essa chance. E a síndrome de Meniere, tá? E que a maioria das doenças são por alterações vasculares e nervosas, né? Então, essa degeneração, por assim dizer,
que vai causar a perda auditiva, bom? Neoplasia mais comum da gente ver de neoplasias que atingem é o neurinoma do nervo acústico, do vestíbulo coclear, tá? Pode ser de forma hereditária, então tem uma relação familiar, né? Casos de perda auditiva na família, pode também ser transmitido, né? Pelo desenvolvimento de otosclerose congênito e alterações vasculares, tá? Que é o principal aí dentre as doenças que pode desencadear. Então, um AVC também pode causar, tá? Um embolismo, bom? Com relação a pairo, propriamente dito, então a perda por ruído. Então, quais são as características para a gente pensar que o ruído realmente causou aquela perda auditiva? Então, a pairo ela vai ser caracterizada por uma diminuição gradual. Não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra, tá? Tem que haver essa exposição de forma continuada, né, ao nível elevado, acima do limite de tolerância, tá bom? O que ocorre com isso é que vai causar uma degeneração nas células ciliadas internas e externas no órgão de corte, dentro da cóclea. Então, são como cílios, né, que ficam ali, e esses cílios que fazem a captação, chegando à onda mecânica, ela ser transmitida pelos ossículos, os ossículos vão vibrar aqui, né, o martelo, bigorna e o estribo, em contato com a cóclea, vai vibrar a endolinfa que está aqui, fazendo ela movimentar. Com a movimentação dela, ela vai movimentar os cílios. E esses cílios vão fazer a transmissão para a parte nervosa e aí sim a transmissão para o nervo vestíbulo coclear, tá? Essa é a captação que vai ocorrer. Como o ruído fica ali de uma forma contínua e constante, ele vai meio que tirando ou destruindo esses cílios, né? Vai ficar, a gente brinca, fica meio careca o órgão de corte e aí passa a não conseguir fazer a captação dessa transmissão, tá? Como eu falei, as frequências elas são captadas de forma diferente dentro da cóclea, tá? Então, as frequências mais altas, né, as mais agudas, elas são captadas mais na parte anteriorizada, por assim dizer, onde entra a transmissão, e a parte mais grave, mais interiorizada, tá? Então, essa região, né, roxa, azul e verde, são as mais atingidas diante do ruído, né? Aqui uma foto microscópica dos cílios, né, o aspecto deles, tá? E a característica mais comum da gente ver na audiometria seria mais ou menos esse traçado, tá? Então, ó, é uma perda neurosensorial irreversível. Quase sempre ela é bilateral e simétrica. Por quê? Porque o ruído vai acabar atingindo os dois ouvidos, né, pessoal? Você não vai ficar exposto a um lado só, tá? O ruído ele vai chegar nos dois ouvidos, tá ok? Pode ocorrer, por exemplo, de ter uma explosão mais próximo do ouvido direito, e aí ter um desencadeamento, uma lesão do lado direito, e no esquerdo nem tanto. Pode. Aí seria mais pelo ruído de impacto. Agora, por ruído contínuo, o ruído contínuo acaba atingindo os dois ouvidos, tá? A característica do traçado não vai ultrapassar muito além dos 40 decibéis nas formas graves, que é até aqui, né, em torno de 0,25 a 1 kHz, e nas agudas geralmente fica até os 75. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E a frequência que mais se manifesta são essas três, que é de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz, tá? Então, o portador, né, ele tem que ter uma história prolongada de exposição, não é aquela pessoa que entrou para trabalhar, ficou lá 2 meses trabalhando na máquina e depois fala que adquiriu perda auditiva por causa do ruído, que vai dar nexo, né? Tem que haver aí uma exposição, né, gradual, um período geralmente mais comum em torno de 6 a 10 anos de exposição para desenvolver a doença, tá? Sem proteção, lógico.
Perda auditiva, as frequências mais afetadas, ela progride nos primeiros 10 anos, depois ela meio que estabiliza, ela não vai caindo, tá? Então ela fica em torno de 70, 75 nessas frequências mais comuns e estabiliza nisso. E uma vez cessada a exposição, a progressão para, tá? Então vamos supor que a pessoa começou a ter uma perda auditiva e ela saiu da exposição a ruído, ela para de aumentar isso, tá? Isso não vai progredir sem a exposição, ok? Para a gente entender e saber identificar, a gente tem que saber um pouquinho sobre a audiometria, tá, pessoal? Não sei se alguém já fez audiometria ou já viu fazer audiometria. A audiometria é aquele exame feito dentro de uma cabine, né? A fonoaudióloga, geralmente, que executa o exame. O funcionário fica lá dentro da cabine, essa cabine ela é toda vedada, né? Um isolamento acústico total, e o aparelhinho vai emitindo o som nas frequências determinadas por ela. E conforme a captação, ela vai montando um gráfico. Para que consiga realizar isso, antes de tudo, ela tem que fazer uma meatoscopia, fazer um exame do ouvido. Por quê? É importante ela ver se não tem alguma coisa obstruindo, né? O que daria aí uma perda auditiva condutiva. Então, às vezes tem uma rolha de cera ou tem um processo inflamatório, e isso compromete o exame, tá? Então, sempre antes de começar o exame, fazer a meatoscopia. O funcionário que vai fazer o exame, o paciente, ele tem que ter um descanso do ouvido de 14 horas no mínimo. Não adianta ele sair lá do trabalho na máquina e ir direto para fazer o exame, tá? Então tem que ter esse descanso acústico aí de no mínimo 14 horas. Por que isso? É aquela sensação, sabe, quando você vai num show, né, de música e é aquele som muito alto, né? Você sai de lá, parece que tem algum zumbido no ouvido, uma sensação de ouvido tampado que fica por um tempo. Por conta desse efeito que a gente tem que ter o descanso de 14 horas, tá? Para que não chegue lá com essa sensação e isso acabe dando uma alteração no exame. O exame em si vai ser marcado como se fosse um gráfico, tá? Então a gente vai ter a amplitude, né, captada, que são os decibéis, e a frequência, que a gente falou lá no comecinho da aula, tá? Então, dentro da frequência, a gente vai ter aqui as frequências mais graves, você vê que são 8, né, pontos que são determinados, tá? Então, é o 0,25, 0,5, o 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Isso é o mínimo que é exigido fazer na audiometria, tá? Então, a gente vai ter a área grave aqui, que é em torno de 250 a 500 Hz. Vai ter a área média, né, de 2, 3 mil Hz, e a aguda, que vem de 4, 6 e 8, tá? O limite para a gente considerar uma audiometria normal com relação à amplitude, né, de decibéis é até 25 decibéis. Essa é a faixa normal. A partir daí, a gente vai ter a perda leve, a moderada, a severa e a profunda, tá? Então, o limite da normalidade é 25 decibéis. Na audiometria, a gente vai fazer duas emissões, duas provocações ao sistema auditivo. A gente vai fazer uma emissão por via aérea e uma emissão por via óssea. A primeira emissão a gente faz e, se for captado adequadamente, nem precisa fazer o via óssea, tá? Então aqui ela vai fazer a emissão com fone de ouvido mesmo, tradicional. Essa emissão ele vai emitindo os sons em determinadas frequências, né? Essas frequências que a gente vê. Então vai lá 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000. E ali, cada frequência ela vai aumentando e diminuindo a amplitude de decibéis, para saber até aonde, né, o paciente está ouvindo. Então ela começa no 0,25 e vai reduzindo até aonde ele consegue escutar. Na hora que ele deixa de escutar, ele aciona
uma luz ou levanta a mão, e aí ela vai assinalar até onde ele captou, tá bom? E assim vai sucessivamente em cada frequência. Depois disso, ela vai montar um gráfico. Se houver alguma alteração, quando ela vai fazer essa verificação por via aérea, ela vai fazer o teste por via óssea. Via óssea é um pequeno vibrador ósseo que fica encostado bem aqui na região do mastoide, tá? Com isso, ela faz a vibração óssea nas mesmas frequências, da mesma forma, tá? E vai ver aonde que ele vai captar, tá? O padrão internacional é que a orelha direita seja representada na cor vermelha através de círculos, tá? E a orelha esquerda por cor azul através, geralmente, de um X. Isso para via aérea. Para via óssea é feito através desse sinal de maior ou menor, ou às vezes através de colchetes, tá? Mesma coisa. Então aqui vai registrar a via aérea e, quando necessário, a via óssea também, tá? Esse exame que está aqui demonstrado é um exame que está dentro da normalidade, né? Tá até 25. Você vê que aqui, ó, na frequência de 8.000, está no limite na orelha direita. E aqui, na orelha esquerda, 6.000 e 8.000 também no limite, tá? Mas é considerado um exame normal. Aqui, ó, a gente vai ter um exemplo de uma perda auditiva condutiva. Perceba lá, ó, quando ela vai fazer a emissão, ela fez pela via aérea, foi marcando os círculos. Começou lá no 125, 200, 500, no 1.000, até aí estava dentro do normal. Chegou na frequência de 2.000, 4.000 e 6.000, ela abaixou de 25, né? Veio para um nível aqui de perda leve. Então, ela realizou nessas frequências a transmissão via óssea. E a transmissão via óssea estava dentro do normal, estava até em 25, ó. Então, aqui é sugestivo que haja um problema condutivo. A via aérea não consegue captar, mas a óssea consegue captar. Então, o sistema neurosensorial tá perfeito, tá normal, tá? Então, poderia, por exemplo, ser uma perfuração do tímpano, né, que não consegue captar adequadamente nessas frequências, tá? É um exemplo, aí você vai investigar a causa. Já aqui, ela fez a transmissão por via aérea, né, até a frequência de 1.000 deu normal, e 2.000, 4.000, 6.000, a via aérea foi irregular, teve uma perda leve. Quando realizou por via óssea, confirmou a mesma alteração. Ou seja, aqui nem a parte condutiva nem a neurosensorial estão adequadas, estão com perda, tá? Então, muito provavelmente, essa perda neurosensorial tem a ver com alguma coisa na parte neurológica, ou na parte da cóclea, ou do próprio nervo, tá? Então, aqui é uma perda neurosensorial. Tá ok? Pessoal, tudo bem até aí? Estão conseguindo levar por enquanto? Pode seguir? Então, vamos lá. Veja lá, ó. Vamos pegar aqui um exemplo de uma audiometria normal, tá? Então, a gente vai identificar a orelha direita, cor vermelha e círculos. Orelha esquerda, cor azul e o X. Foi marcando as frequências. Então, você vê lá 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, todos dentro da normalidade, né? Todos estão acima do 25, tá? Orelha esquerda, mesma coisa, ó. Todas as frequências com amplitude acima do 25, ok? Então, essa é uma audiometria normal. E essa aqui, ó. Veja lá, a orelha direita, tá? A gente tem a marcação do círculo vermelho e a orelha esquerda, o X azul. Perceba aqui, ó, a via aérea, né, que é marcada pelo círculo, a frequência de 250 está no limite. As demais, todas abaixo, praticamente. Né? E voltando à normalidade aqui em 6.000 e 8.000.
E depois foi feito o quê? Via óssea. Aqui, como eu falei, em vez de ser o sinal de menor, eles fizeram com colchete. E todas as frequências ficaram acima do 25, ou seja, a transmissão óssea está normal. Então, o sistema neurosensorial está normal. O que está alterado é a via aérea, a condutiva, certo? Então, aqui é uma alteração condutiva, sugestiva de perda auditiva condutiva. Aí vai ter que investigar a causa, o que é que está obstruindo ali o ouvido que não está deixando transmitir por via aérea. Tá? Então, aqui um outro exemplo, olha lá, tem alteração por via aérea e a por via óssea está dentro da normalidade, tá? No caso aqui, a gente tem alteração só no ouvido direito, perceba, no ouvido esquerdo está tudo normal, tá? Pode ser, muito provavelmente, o quê? Ou uma infecção, ou uma ruptura de tímpano, ou uma rolha de cera, tá? E nesse caso aqui, olha que caso diferente, ó. Se a gente for perceber, a via aérea, ela tá normal até o 3.000, que está no limite. Chegou em 4.000, 6.000, ela caiu abaixo de 25. E foi feito o teste por via óssea, que também deu abaixo, tá? Aqui mesma coisa, fez por via aérea, até o 3.000 estava ok, e 4.000 e 6.000 abaixo. E aqui acabou se sobrepondo, mas a via óssea confirmou. Então, é muito provavelmente uma alteração neurosensorial por ruído, né? Lembra as características? A perda neurosensorial por ruído, ela é neurosensorial, e a óssea vai estar alterada, é bilateral, simétrica. Não que ela seja igualzinho um espelho, mas ela é bem semelhante, tá? Um ouvido direito com esquerdo. Atinge mais frequentemente a frequência 3.000, 4.000 e 6.000, tá? Que a gente vai observar aqui, ó, 3, 4 e 6, que forma esse formato de gota, que a gente chama de gota acústica, tá? Esse formato é muito tradicional na perda auditiva por ruído ocupacional. A gota acústica por conta dessas frequências, tá? Então ela tem essa gota e geralmente tem uma retomada na frequência mais aguda de 8.000. E ela geralmente não ultrapassa 75 decibéis nessa frequência aguda. Você vê que aqui ela está em torno de 65, de 60, não chega a passar. Então esse é um exame muito sugestivo, tá? É lógico, pessoal, que a gente não pode analisar o exame com suspeita de perda auditiva num único exame, tá? Tem que fazer um rastreamento, a gente tem que pegar todo o histórico aí de audiometrias e investigar, porque lembra que tem que ter uma exposição prolongada, então primeira coisa é verificar se a pessoa ficou exposta. Depois ir investigando as audiometrias, né? A audiometria de entrada na empresa, o acompanhamento aí anual, como que foi evoluindo, para ver se isso foi de forma gradual mesmo, tá bom? Então aí uma coisa que é sugestiva para a gente verificar no acompanhamento é que a diferença das médias aritméticas dessas frequências, que são as mais comuns, a de 3.000, a de 4.000 e de 6.000, ela fica igual ou maior que 10. Então isso é sugestivo que está tendo algum comprometimento, um desencadeamento. Então se você está acompanhando lá e essas frequências estão dentro da normalidade, mas no limite, e aí você acompanha de um ano para o outro e vê que tem essa média aumentada aí, né, em torno de 10 ou maior que 10, é sugestivo que isso aí está desencadeando. Então você já corrige o problema antes dele agravar, tá? Ou se ocorrer, por exemplo, em uma dessas frequências, de um ano para o outro e ultrapassar 15 decibéis, tá? Então não necessariamente ele precisa já estar alterado. Tendo essas alterações ainda dentro da fase de normalidade, a gente já tem que se preocupar, porque está começando a dar o problema, tá ok? Veja esse exemplo, ó. Audiometria, aqui
a gente vai ver os dois ouvidos estão no mesmo gráfico, né? Então, se a gente pegar aqui o ouvido direito, dentro da normalidade, né? Ó, mantendo acima de 25, sendo que a frequência de 8.000 chegou no máximo a 15 decibéis. Isso tudo dentro do normal. E o outro ouvido, em vez de representar com X, representou com quadrado aqui. Já está com a perda lá embaixo, ó, né? 75, aqui na frequência de 2.000 foi um pouco menos pior, em torno de 55, 60, tá? E você vê que a via óssea, ela corresponde, ó, tá? Então não é uma perda só condutiva, a perda é mista, né? Neurosensorial condutiva, tá? Então tem alteração neurosensorial aqui também. Mas veja, ela não tem simetria, né? A perda não é bilateral. Então aqui é um caso de uma perda neurosensorial que não é por ruído, tá? São por outras causas. Pode ser, por exemplo, por conta de um solvente, pode ser pelo uso de algum tipo de medicamento, pode ser por uma neoplasia, né? Neurinoma, alguma coisa assim, tá? Então é neurosensorial, mas não tem característica de ser por ruído. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até aí? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos seguindo. O limite de tolerância, então, para exposição, a gente tem uma tabela, tá? Então, de acordo com o Ministério do Trabalho, o limite que a gente vai ter é o 85 decibéis. Então, para uma jornada de trabalho tradicional de 8 horas, a pessoa pode ficar exposta sem proteção até 85 decibéis, tá? Você vê que numa variação de 85 para 86, ela já vai ter que diminuir para 7 horas. E de 85 para 90 decibéis, ela reduz pela metade o tempo que pode ficar exposta. Então vai para 4 horas. Então, na prática, o que as empresas fazem? Chegou próximo do 85, elas já protegem o trabalhador, tá? Porque pode ter uma variação de som, né? Pode ser um som intermitente, pode ocorrer ali, né? Às vezes a medição não captar adequadamente e pode ter aí esse desvio, né? De um pouco para mais, um pouco para menos, e isso pode comprometer, que você vê que uma pequena variação do decibel já pode alterar o tempo de exposição. Então, chegou próximo ou acima de 80, aí o pessoal já utiliza proteção de ouvido, tá? Para ter uma ideia, ó, um tom de conversa varia em torno de 60 decibéis, o barulho de um aspirador, de uma rua movimentada em torno de 70, secador de cabelo, em torno de 80, tá? O motor de um caminhão, 90, serra de fita, que é aquela serra que eles usam no açougue, né, para cortar o osso, enfim, é bem ruidosa, em torno de 100, turbina de avião em torno de 120. Você já deve ter visto quando vai embarcar no avião que fica, né, aqueles funcionários que são sinalizadores, né, que ajudam o piloto a manobrar o avião. Todos eles utilizam, às vezes, até proteção dupla no ouvido, tá? Ele usa o plug de ouvido mais aquele que parece um fone, né? Que é o abafador. A gente vai ver isso, tá? Para tentar proteger mais, porque se imaginar o barulho da turbina do avião, 120 decibéis, né? Aqui, por exemplo, ó, nem está aparecendo na tabela, mas em torno de 110 ele poderia ficar no máximo 15 minutos exposto. Quando que a gente vai considerar, então, que a pessoa tem deficiência auditiva, né? Então, a gente vai contratar lá alguém deficiente auditivo para cumprir a cota de PCD, pessoa com deficiência. O deficiente auditivo, ele é considerado, quando é perda bilateral, quando ele está acima de 40 decibéis, né? Então, a partir do 41, nas frequências relacionadas à fala, tá? Então é nessa região aqui de 500, 1.000, 2.000 e 3.000, que é a região de reconhecimento da fala.
tem que se ter um cuidado enorme com isso, pessoal, até no acompanhamento dos funcionários. Por exemplo, igual eu falei, quando a gente faz a média aritmética, às vezes a curva ainda está acima dos 25, mas começa a progredir. E aí a gente fala para a pessoa: "Ó, a gente vai ter que ter um cuidado a mais, você vai ter que usar o protetor com mais frequência, ou, vamos mudar o seu protetor". Como ainda não atingiu a área de fala, ele fala: "Doutor, mas eu não sinto nada, não estou sentindo nada, não estou perdendo nada não", né. Mas na frequência mais alta, aguda, já está com comprometimento. Quando essa curva cai e começa a atingir a região de fala, aí realmente já está mais comprometido, tá? E aí não é reversível mais, tá bom? Então, a gente tem que fazer essa proteção de forma antecipada. No caso do deficiência auditiva, seria isso então, quando há o comprometimento aqui e tem que ter uma perda nessas frequências abaixo de 40, tá? Nesse caso, por exemplo, você não pode contratar, mesmo que seja um PCD, para motorista profissional, tá? Então, quem vai dirigir, por exemplo, eh, para fazer transporte, que seja de caminhonete, caminhão, né, não pode, se for categoria C, D e E na carteira de motorista, ele não pode ser contratado se tiver esse tipo de deficiência, tá? Englobando essa área, por questões de segurança mesmo, tá bom? Quais são os tipos de protetor que a gente tem? Tá? Basicamente são esses três, tá? É o plug moldável de silicone, o abafador ou protetor concha, que eles falam, e esse aqui, que é o plug não moldável, tá? O plug de introdução, que eles falam. Qual que é o melhor? Isso depende muito, porque a gente tem que avaliar cada protetor conforme o manual que vem nele. Tem alguns protetores que protegem mais em alguma frequência do que em outra, tá? Então isso vai depender do tipo de ruído que tem lá. Geralmente o protetor concha é o que protege mais, tá? Então tem esse tipo aqui, por exemplo, é o top de linha, ele protege até 29 decibéis, então ele consegue reduzir a exposição em 29 decibéis, tá? Então é usado, por exemplo, no cara que faz lá o trabalho na pista de aeroporto, né? Além desse, às vezes ele usa um associado para aumentar ainda mais a proteção, tá bom? Então esses são os três tipos. De forma coletiva também se faz proteção. O que se pode fazer? O enclausuramento de máquinas. Então, para a gente tirar aquela fonte ali, né, de ruído ou abafar ela, faz-se uma proteção acústica na máquina. Assim, evita que todo o ambiente fique exposto. Então, você já protege vários trabalhadores de uma vez só, tá? Diminuindo aí o ruído. Então, basicamente, é colocar a máquina dentro de uma caixa com isolamento acústico, ok? Os instrumentos utilizados para medir, a gente usa o decibilímetro e o dosímetro. Qual que é a diferença dos dois? Eles medem basicamente a mesma coisa, tá? Só que o decibilímetro ele vai dar uma medição momentânea, daquele momento. É como se tirasse uma fotografia daquele momento. Naquele momento está com 95,3 decibéis. Já o dosímetro a gente posiciona no próprio funcionário e ele vai permanecer ali por um período estipulado. Se você quiser deixar ali a jornada inteira de trabalho medindo, você deixa, tá? Põe lá 8 horas, que ele vai ficar carregando isso aí próximo ao ouvido durante 8 horas. Ao final da jornada, você vai pôr, né, no software do computador e ele vai analisar toda aquela jornada, qual foi a variação que teve, quanto que foi, né, que alcançou o máximo, qual que foi o período mais constante, tá? Então o dosímetro ele vai fazer uma medida mais fidedigna aí, tá bom?